Eu sou Flora Madaluz Bertoli. Nasci em Caxias do Sul e meu pai, em 1949, resolveu vir tentar a sorte aqui no Paraná, que na época chamavam as Terras Novas. Nós éramos 6 irmãos. Eu sou a segunda da família. Então nós saímos de Caxias do Sul, com o pouco que a gente tinha, e demoramos 3 dias para chegar até Ponta Grossa, que meu tio já tinha uns parreirais grandes lá, e daí o meu pai veio até para participar um pouco dos parreirais dele, daí o meu tio ia dar uma sociedade, porque ele era mais ou menos já. E daí nós viemos, nós paramos em Ponta Grossa e o pai com o tio vieram para Curitiba procurar um terreno para o meu pai conseguir plantar as parreiras que eles queriam e tal. Aí acharam esse terreno em Santa Felicidade, 1949. Aí nós viemos para Santa Felicidade e ele começou a trabalhar. Daí começou a trabalhar no plantar parreira, limpar o terreno. Tinha muita coisa para fazer, porque onde é o restaurante Madaluz hoje, era tudo parreiral, era tudo mato. Então nós tivemos que cuidar de tudo, limpar tudo para poder plantar lá os 30 mil pés de parreira. Mas o clima de Curitiba não ajudava muito a produzir a uva assim. Teve um dia que veio uma geada, dia 25 de novembro, até que estava uma colheita, até que poderia ter sido boa, mas daí aquela geada levou tudo. Então minha mãe, meu pai, eles sofriam muito, porque o tio veio depois de 2 anos, ele veio e disse, não te quero mais de sócio, você vai se virar e acabou. O tio, que era irmão verdadeiro dele, porque meu pai e ele são da segunda mulher do Antônio Madaluz, que ele casou 2 vezes, da segunda mulher foram 5 irmãos. E daí o pai ficou, muito mal, e vai fazer o quê? Daí começamos, eu com a minha irmã, a gente trabalhava até carpir roça, de diarista, nós fazíamos tudo para poder comprar lá o pão para os irmãos que eram mais novos. Daí minha mãe tinha uma maquininha, daí de noite, ela costurava vestidinho de boneca, que na época as lojas do centro pegavam todas as bonecas, sem roupinha, tudo, e ela tinha uma maquininha de mão, e daí ela fazia vestidinho de boneca para poder ganhar alguma coisa. Bom, daí foi indo, nós fomos crescendo e tal, trabalhando muito, minha irmã e eu, e também um irmão que é 3 anos mais novo que eu, trabalhando muito nos parreirais, nas roças. Mas daí eu digo, mas puxa, eu não quero ficar assim ter essa vida, assim, não quero. Bom, enfim, na época as moças tinham que aprender a bordar, costurar, eu não gostava de costura. Então eu fui fazer bordado. E nessa história que fui fazer bordado, eu aprendi muito rápido, daí tinha uma máquina grande, já eu fazia muito bordado para fora, que na época as moças usavam muito bordado, muita coisa. Então de lá eu tirava um pouco de dinheirinho para ajudar minha mãe. E daí fomos indo. Daí quando foi um dia, a minha irmã casou com um rapaz de Santa Felicidade com 18 anos. Mas eu não interessava muito, eu não era muito interessado. Daí quando foi um dia, a minha mãe disse, vá na festa, que você já está com 19 anos, pega a tua amiga e vai na festa ver se arruma um namorado. Você vai morrer solteirona. 19 anos não tinha namorado, onde que se viu na época? Bom, acabei indo na festa, ali na igreja que fazia a festa no restaurante Cascatinha na época. Bom, fui lá, e lá eu conheci o que foi o meu marido. Mas não era fácil, porque ele morava em outro bairro, ele não era assim conhecido de Santa Felicidade, nada, então eu tive que lutar muito para poder casar com quem eu queria. Porque na época a gente só podia, as moças, casar com os rapazes de lá de Santa. Os antigos diziam assim, tem que casar com um dos nossos aqui. Então aquilo eu sempre, mas eu digo, bom, ou é esse ou não é ninguém. Daí fui lutando, enfim, graças a Deus, contra meu pai e minha mãe, depois eles até aceitaram, porque eles viram que não tinha mais como. Daí em 63 nós casamos. Daí ele era, na época, funcionário público estadual, ele era motorista ali da saúde pública, e eu continuava, trabalhando, bordando, ajudando a minha mãe, aquelas coisas todas.
Trabalhava muitas horas por dia. E aí começaram a vir os filhos. Daí eu já fiquei grávida do mais velho, que está hoje com 53 anos. Mas, naquele tempo, apareceu aquele gaúcho do velho Madaloso. Eu vendo esse restaurante. Tinha 24 lugares e tinha 20 pratos, 20 copos, aquelas coisas. Mas daí como que nós ia comprar? Não tinha como, porque ele queria um preço muito alto na época, que chamava o dinheiro diferente que hoje. Então ele veio e começou a incomodar meu pai, daí o pai dizia, não, mas eu não posso comprar. Eu estou com mais que 1 milhão de dívida, eu não posso comprar, não tenho dinheiro, devo para Deus e o mundo, tá. Daí meu marido começou a fazer a cabeça do meu pai e vendeu um pedacinho de terreno ali da frente do Madaloso. Daí o pai queria emprestar 1.000 para mim e 1.000 para minha irmã. E nós ficar sócio com meu pai, com R$1.000 cada um, porque a entrada era 3 milhões de reais. Mas daí a minha irmã não quis. Ela disse, não, Deus me livre, 7 milhões de dívida é muita dívida. Daí o pai ficou triste, porque eu já tinha dado a palavra que ele ia comprar, tá? Então quando meu marido encontrou meu pai, ele disse, pai, se a Helena não quiser, compramos nós dois. Pronto, feito o negócio. Daí o pai me pôs lá, eu na cozinha e meu marido lá no salão. Daí já tinha um irmão com 14 anos para 15, começou a ajudar no salão, a levar um pratinho, aprender a ser garçom. Começamos, meu marido, eu e esse meu irmão. E daí fomos indo, muito assim, devagarinho, porque era muito difícil na época. Mas graças a Deus começamos indo assim, até o primeiro dia que nós fomos lá. Eu esperei um pouquinho só, o meu filho mais velho fazia 8 dias, daí eu já fui lá quando ele tinha 8 dias. Mas daí era muito difícil, eu também não sabia muito, ou nada, sabia pouco também. E daí nós fomos lutando, tá? E daí fomos indo. E 13 pessoas, e 20 pessoas, 50 pessoas. E daí já com 6 meses, a gente fez a primeira reforminha, fizemos mais um pedacinho lá atrás, para mais 60 pessoas. Essa primeira reforminha. Mas também não era tão fácil. Daí fomos indo. Aí meu marido resolveu candidatar, em 67 ele começou a trabalhar para ser vereador. Mas ele foi assim, ele se elegeu então. Ele se elegeu vereador, em 68 ele assumiu, daí eu fiquei com aquele irmão que era mais novo e o irmão mais velho. Ficaram comigo lá, então eles eram garçom e eu ficava na cozinha com uma pessoa que me ajudava. Nós matava frango, depenava frango. Nós não tinha fogão a gás porque não existia na época. Não existia. Tinha 4 panelinhas no meu fogão a lenha e tá. E daí nós fomos indo. E fomos indo, daí o meu marido começou a cuidar do vereador dele e eu fui indo. Fui indo. Daí esses 2 irmãos, aí o pai veio e disse, olha, vocês 2 me dão R$20 por semana e vocês ficam com a minha parte do velho Madaloso. Não o prédio, o financeiro. O financeiro, me dá 20 por semana para mim viver com a tua mãe e vocês ficam com ela. Bom, aí nós fomos indo, já pensando em construir um restaurante um pouco maior. Daí naquela época meu marido tinha ficado um pouco de tempo também no Curitiba, na sede do Curitiba, fazendo comida, aquelas coisas. E lá ele conheceu, que era freguês nosso, e conheceu o arquiteto, o Dr. Wilton. Daí um dia ele fez um desenho para nós, aonde que tinha que ser o restaurante Madaloso novo. Daí ele fez o desenho, daí nós começamos a lutar com aquilo, e fomos indo em 70, já inauguramos o restaurante novo Madaloso com alta pretensão, de servir 400 pessoas no domingo. Daí era eu, meus 2 irmãos, e meu marido que ficava por fora, distribuindo cartãozinho, aquelas coisas todas. E daí fomos indo, mas a alta pretensão de 400 pessoas foi muito além. Porque daí, em 73, nós fomos fazer a Feira da Providência no Rio. Tudo para divulgar a Santa Felicidade e, claro, o Madaloso. Nós fizemos lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, que era das esposas dos deputados federais. Então foi feita uma coisa muito boa, muita gente ficou conhecendo. Fizemos 2 anos dessa feira
e depois a terceira nós fomos fazer em Brasília. Com muito sacrifício, a gente ganhava das esposas dos deputados federais até o caminhão para carregar as coisas, tinha que levar fogão, tinha que levar tudo. E daí nós fomos. E graças a Deus aí começou a crescer, daí nós começamos já lá atrás fazer o Salão Firenze. Em 74 já inauguramos o Salão Firenze, não bem prontinho, mas já inauguramos o Salão Firenze para mais de 1000 pessoas. Depois fizemos o Capri, depois mais tarde, em 82, que nós fizemos o Gênova e o Nápoles. Depois para frente um pouco, nós fizemos uma reforma grande e fizemos o Salão Bellagio para mais 180 pessoas. Então nós temos 8 salões lá, quando é dividido. Quando a gente abre as divisórias, então aqueles salões do fundo, que são muito grandes, então dá para colocar 2.300 pessoas. Porque nós fizemos com divisória. Que chega alguém que é 600 pessoas, então nós temos como oferecer para o cliente. E assim foi indo. E graças a Deus nós tivemos muita sorte, trabalhamos bem, tivemos sorte, meu pai e minha mãe começaram a ver uns trocadinhos de lá para cá e assim foi indo. E assim foi indo. Depois, então ficou 3 irmãos, que daí não eram donos do restaurante Grande Madaloso e tal. Daí quando eu fui lá para o Madaloso Grande, eu falei para os 3 irmãos, que hoje são donos do Dom Antônio. Agora eu digo, vocês vêm e ficam nesse velho Madaloso, eu digo, porque faça alguma coisa para vocês. E eu morava lá no velho Madaloso. Vocês têm que trabalhar para fazer alguma coisa para vocês. Então eles aceitaram, fizeram. Meu cunhado tinha um terreno ali onde hoje é o Dom Antônio. Eles começaram a trabalhar. Conseguiram em 11 anos construir o restaurante Dom Antônio. Aí depois terminou aquilo, meu pai ainda era vivo. E daí a gente, entre irmãos, assim, a gente já dividiu tudo. Estamos tudo de bem e cada um hoje tem, cada 3 tem o seu pedaço. E assim vai, sempre foi bem a família. Sempre respeitamos a família. Hoje eu ainda faço, que a minha mãe e o pai faleceram. Hoje eu ainda faço na minha casa, no domingo de tarde, um café colonial assim, para os meus filhos, minhas noras, meus netos, meus irmãos do Dom Antônio, tudo quem quiser ir, depois das 5 horas da tarde tem café lá na minha casa, para continuar juntando a família. Mas, de Caxias, quando nós éramos crianças, a gente morava num lugar muito, sim, muito ruinzinho, muito ruim. E naquela época não existia vacina para paralisia infantil. E com 4,5 para 5 anos eu tive uma paralisia muito forte, muito forte. E daí eu levantei e fui para fora, minha mãe estava clareando o dia, e minha mãe estava tirando o leite das vacas, aí ela largou os 2 baldes de leite, que até hoje está gravado na minha memória. Ela deu um grito muito alto. Daí chamou meu pai ligeiro para encilhar aquele cavalo que nós tínhamos ligeiro, que era bem rápido aquele cavalo, que tinha que me levar para o hospital, que eu tinha ficado mal. Daí chegaram no hospital, antes de fazer 3 horas que tinha me dado a paralisia. E tinha um médico lá em Caxias que ele era maravilhoso. Daí eu cheguei lá, eu lembro bem que ele começou a me dar injeção assim, nos nervos, nas pernas, mas eu fiquei bastante mais curta a perna. Daí fui fazendo tratamento de 1 ano, depois 2 anos. Eles me levavam uma vez, primeiro 3 vezes por semana, depois 2, depois cada 8 dias, cada 15 dias, assim fui indo. E assim fui melhorando. Mas eu sempre era a que mais tinha, sabe? Dor daqui, dor dali, aquelas coisas todas. Mas, enfim, nós passamos. E hoje eu digo e falo que foi a inteligência e a rapidez da minha mãe que me tirou quase todo o defeito. Fiquei com 95%, 96% melhor do defeito que eu tinha. Então eu sempre agradeço essas coisas, o que meus pais, a educação que eles nos ensinaram, entre nós irmãos, que a gente sempre tinha que se dar bem, sabe? Nós somos católicos, eles ensinavam assim a respeitar. Em Santa Felicidade, na época, tinha o padre, o delegado e o farmacêutico, que eram as 3 pessoas mais importantes de lá. Tinha que respeitar com muita educação, muito tudo. Bom, mas foi indo. Daí eu estava com os 16 anos e eu, na cabeça vinha que eu lembrei
das festas da uva que fazia em Caxias do Sul. Mas na época era feito, cada 4 anos era feita uma festa da uva. Daí eu fazia parte de um conjunto de meninas que tinha em Santa Felicidade, na época chamado Filhas de Maria. Daí eu era vice-presidente, passei para presidente e digo, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festa da uva, porque a festa de janeiro era nossa. Daí, o padre, vocês estão loucos, não vai dar nada. Não, mas vamos fazer. Então, Paulo Pimentel era secretário de Agricultura na época, e ele veio, tirou umas fotos assim no painel do meu pai, e nos ajudou muito, porque ele pôs mais da metade do jornal de propaganda da festa da uva. Foi uma festa que surpreendeu todos os moradores de Santa Felicidade. Eles nunca tinham visto coisa igual na vida deles. Foi muita gente, foi muito bem aceita, já é 59 festa, já é 59 anos que nós fizemos isso, e ficou bem famosa a festa. Aí foi indo até hoje, depois, já no ano seguinte, daí a rede masculina já pegou a festa, já começou a tocar tudo, mas a primeira festa veio dessa ideia e nós que fizemos, sabe? Ficou muito, muito bom. Então tudo que eu podia, o que a gente conseguia fazer, para Santa Felicidade nós sempre pensávamos nisso. Quando meu marido foi vereador também, ele chamava todo mundo, ele procurava ajudar todo mundo, ele era político do PMDB, a gente sempre se deu muito bem com todo mundo. E que eu ensino até hoje, para filhos, noras, netos, funcionários. Então eles todos me perguntam, mas qual é o segredo do sucesso? Então eu sempre respondo, olha, o segredo do sucesso é honestidade e trabalho. Hoje, do que o Madaloso tinha na época, assim de bastante coisa, já temos, meus irmãos e eu, mais que 1.200 funcionários diretos. Eu perdi meu marido de acidente, já faz. Daí eu digo, não, agora eu digo, vou locar a fazenda de Camborão, vou fazer locação dos postos de gasolina, que eu tenho 2 bons, da outra fazenda que tem aqui em Castro, e a gente foi passando, sabe, alugando, pegando aluguel e diminuindo um pouquinho, sabe? Daí meus filhos estão no velho Madaloso, uma neta cuida lá hoje, muito bem, por sinal, faz tempo que ela está lá, e o filho mais novo, e agora veio também aquele que cuidava dos postos de gasolina. Estão todos lá porque eu quero trazer 2 para o restaurante grande. Porque daí faleceu o Gordo, que era um grande funcionário nosso, ele trabalhou conosco 44 anos, e também me fez muita falta. Faleceu um irmão que era sócio de lá, também fez bastante falta. E ficamos, hoje ainda estamos eu com o Carlos, mas nós estamos ensinando filhos e netos. Meus filhos, pelo menos, estão todos ligados no restaurante. E o neto fica lá comigo e a neta fica no velho, e já tem outro neto que também já vai começar a ficar lá na frente, no domingo, recebendo clientes, porque eles vão ter que cuidar daquilo. É muito grande o nosso restaurante. Tem que cuidar. E sempre que o cliente chega e vê alguém da família, é importante. É muito importante o cliente ver que há mais de 53 anos a família ainda está na frente, sabe? Eu acho importante isso, eu acho válido. Até não sei se é muito, mas eu acho válido. O pessoal gosta demais. Nós já saímos na revista Manchete, a família toda, com os restaurantes. Já saímos no programa do Profissão Repórter, do Caco Barcelos, que ficou maravilhoso aquele programa, muito bom. Então, sempre que eles vêm lá, a gente procura sempre atender todo mundo, que a gente pode, muito bem atendido, sabe? E eu estou tocando a minha vida até hoje, sempre lá dentro. Eu fico lá de manhã, de tarde, de noite. Eu gosto sempre de passar, contratar as funcionárias, ver quem que é boa para isso, para aquilo, mais aquilo. Então eu ainda gosto de fazer isso até hoje. Claro que faço um pouquinho mais devagar, mas ainda fico lá direto, até meia-noite, todo dia. Então, eu sou neta de imigrantes italianos. Tanto que eu só comecei a falar o brasileiro assim depois dos 7 anos. Minhas 2 avós, a Longa e Madaloso, que era do meu pai, veio da Itália. E a Amabile Fadanelli também veio da Itália, que a minha mãe era Fadanelli. Aí meu pai se chama Antônio Domingos Madaloso, minha mãe chamava Rosa Fadanelli Madaloso.
Daí eles tiveram 6 filhos, e aí nós fomos casando, tá? Daí eu tenho 4 filhos, 3 homens, um chamado Marcelo Henrique Bertoli, outro chamado Marlos Bertoli, a Marisol Bertoli e o Márcios Ademar Madaloso Bertoli. Por que Ademar? Porque meu marido era Ademar Bertoli. E eu queria que um filho ficasse com o nome dele. Mas eu pus na frente Márcios Ademar Madaloso Bertoli. Daí eu tenho uma nora mais velha, se chama Ronise Gomes Bertoli, né? A segunda é mestiça japonesa, se chama Soraya Kuroda Bertoli. A terceira se chama Graziele Costa Bertoli. Cada uma delas tem 2 filhos. Porque eu tenho também a Marisol, que tem um filho, a Marisol Bertoli tem um filho. Daí ela mora comigo hoje. Então ele se chama Bruno Bertoli, o filho da Marisol, Bruno. E os outros se chamam, mais velho, Marlos Bertoli, o neto mais velho. A neta se chama Agatha Bertoli. A outra neta, que hoje já é cirurgiã dentista, chama Manuela Bertoli. Daí chama Marcelo José Bertoli. Daí tem o Bernardo Bertoli e a Pietra Bertoli. Esses são meus netos. Agora está vindo 2 bisnetos. Então, eu também criei meus filhos, vamos dizer, debaixo das mesas do restaurante. Porque em 3 anos e 4 meses nasceram os 3 mais velhos. E a gente estava começando lá, o velhinho Madaloso. Mas até hoje, eu estou ensinando todos os meus filhos, todos, que tem que ter vontade de trabalhar para tocar o negócio que nós estamos deixando. Porque tem vários negócios também fora do restaurante, que não precisa daquela atenção, que, como tem que ter a atenção do restaurante. O restaurante tem que ser de manhã, tem que ser na hora do almoço, de tarde, de noite, porque tem que atender o cliente que vem fazer festa, ver se está tudo em dia, ver se a toalha está certa, ver se tem garçom suficiente. A gente ainda tem que ver bastante coisa disso. Se bem que a gente já tem 2 gerentes e o neto que trabalha lá na frente também, como tirando o departamento financeiro que ele faz, ele também trabalha lá na frente para verificar essas coisas. Então eu estou ensinando a todos eles. Os netos, no que pode já começar a trabalhar, já vem comigo e já vou pondo eles lá na frente para eles começarem a criar amor pelo trabalho. Eles podem se formar, podem estudar quanto forem, mas alguém deles, ou 2, 3, ou 4, 5, vai ter que cuidar do restaurante, ou dos restaurantes. Porque daí os filhos do meu irmão sócio, do Carlos Madaloso, um deles montou forneria Copacabana, na Itupava, depois montou forneria lá na 7 de setembro. Daí o outro foi para outros negócios. Tem uma médica que mora em São Paulo, de grande sucesso. O outro que faleceu, já meu irmão, os filhos dele não trabalham lá comigo ainda, porque eles têm uma panificadora chamada Panicello, de muito sucesso lá em Santa Felicidade. Então os filhos, aqueles 2 filhos daquele meu irmão, que já faleceu, então eles cuidam da panificadora. E nós cuidamos, eles continuam sendo dono, tudo, mas nós cuidamos do Madaloso. Eu com o Carlos, e que estamos ensinando toda essa balada nova que vem vindo. 5 irmãos. A mais velha é Helena Madaloso, casou com os Manhoto. Depois veio a Flora Madaloso Bertoli, que sou eu. Depois veio o Severino Madaloso. Depois veio o Nelson Madaloso. Depois veio o Carlos Madaloso. Daí veio o João Antônio Madaloso. Nós éramos 6 irmãos. Se quiser que eu fale das cunhadas, também sei o nome delas. Então, um é casado com a Neuza Zevardo Madaloso, que é o Carlos. O outro é casado com a dona Nataír da Silva Madaloso. Outro casado com a Virgínia Lugarini, que também ficou Madaloso.
e outro casado com o mais novo é casado com a Rosemar Manfron. Então todos eles casados, graças a Deus bem casados, e o nome dos filhos do Carlos é Giovana Madalosso, que está em São Paulo também, Beto Madalosso, que tem os Copacabana, daí tem o Lorenzo Madalosso, que tem imobiliária, e tem a dona Isadora Madalosso, que é uma médica de sucesso e está em São Paulo. Daí tem o Fábio Madalosso, que é do outro irmão. Tem Débora Lilian Madalosso, que é desse segundo irmão. E tem a Fabiola Madalosso, que é os que cuidam da Panichella. A minha irmã mais velha tem 4 filhos, sendo Ricardo Esmanhoto, Daniela Esmanhoto, Mônica Esmanhoto e Daniel Esmanhoto, que esses cuidam do restaurante Dona Helena e cuidam também um pouco no Dom Antônio. E depois tem os do João, que é João Leonardo Madalosso. Ele tem já uma formação diferente, mas também fica um pouco no restaurante. Daí tem a Lorena Madalosso e tem o Juliano Madalosso. Então nós saímos de Caxias do Sul em 49, 7 pessoas. Meus pais e nós 5, porque o último irmão nasceu aqui. Hoje a família Madalosso, com noras, netos e tudo, já contém 58 pessoas. Porque cada um de nós já tem os netos. É só eu que vou ser a primeira bisavó da família e você a primeira bisavó. Então lá no velho Madalosso, entrou Hernani Ribas do Vale, ele ia fazer 12 anos. Meu marido tirou ele, que ele era office boy lá do Malucelli na época, e ele entrou lá comigo com 12 anos. Daí ele foi indo, ele trabalhava, ele era garçom, depois nós pusemos ele já como chefe no velho. Ele sabia, pedra por pedra, tanto do velho Madalosso como do novo Madalosso. Ele era um rapaz muito carismático. Todos os fregueses gostavam muito dele. Ele era muito carismático. Se ele visse uma pessoa hoje lá de Fortaleza, a pessoa dizia o nome, daqui 5 anos a pessoa vinha, ele ainda chamava pelo nome. Ele era assim, além de carismático, simpático com as crianças, ele procurava agradar todo mundo. Tanto que no dia que ele faleceu, daí eu também, depois ele ficou só, perdeu os pais. Tinha um irmão também que trabalhava com nós, que até hoje é meu grande amigo. Dei uma mão para ele montou um restaurante lá em Tamandaré, tá indo bem, tudo com a família dele, o irmão do Hernani. Mas o Hernani eu sempre respeitei demais ele, demais. Então eu sempre procurei dar uma força para ele, quando ele começou a ficar meio doente. Daí ele saía de lá de noite, daí eu mandava alguém atrás dele, ver se ele conseguia chegar em casa, porque às vezes não chegava, que ele ficava meio malzinho assim. Daqui a pouco ele faleceu, eu senti muito a falta dele. Porque quando meu marido faleceu, meu marido Ademar Bertoli faleceu, ele fez de tudo para levantar o meu astral. Ele me levava para a Assembleia, para a Câmara, para tudo. Tanto que eu tenho vários diplomas que eu ganhei na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e por último eu ganhei um lá no Palácio Iguaçu, que é aquela comenda mais importante que tem no Paraná, parece-me que é alguma coisa de passarinho, não sei, uma coisa assim, que o governador que me deu. Mas eu tenho muitos desses diplomas. Cada um que eu ganho, eu mando colocar um quadro e coloco na parede do escritório do meu filho. Porque é bastante, todo mundo me respeita muito, todo mundo quer me dar alguma coisa. Agora tem aquele doutor Antoniuk, e ele vai me fazer uma homenagem, ele falou comigo que vai me fazer uma homenagem para mim, Fernanda Richa e uma outra senhora que eu acho que, não sei bem se ela era, no dia 30 de agosto. Por que ele quer fazer isso? Faz 17 anos que eu toda sexta-feira, eu mando a comida para os 400 doentes que tem lá.
Por exemplo, ontem de noite sobrou um pouco de frango, de risoto, essas coisas. Daí vai tudo para a câmara fria. Sexta-feira, 2 horas da tarde, a nutricionista do hospital já arruma os isopor grande, vem 2 rapazes e carrega tudo que eu dou. Carne frita, carne crua, risoto, nhoque. Então, eles ficam muito felizes, os doentes de lá. Eles nem dizem, sabe? Hoje vem comida da Flora Madaloso, lá do hospital, o doutor Antônio que me falou. Então, eles ficam muito felizes. E eu também fico, porque daí eles jantam na sexta-feira e ainda tem alguma coisa boa para o almoço de sábado. E se a gente pode, eu acho que a gente deve ajudar. E tem uns 20 anos que eu também mando lá para o bairro Alto, para uma senhora lá que mora perto daquela igreja, Santa Bertila, e ela também vem buscar toda segunda-feira, faz 20 anos, mas ela leva um pouco menos, porque a comunidade que ela ajuda é um pouquinho menor, deve dar em torno de 80, 60 pessoas que ela faz trazer a panelinha e ela coloca a comida para eles. E depois, durante a semana, eu mando para o Boqueirão, essas entidades que têm, todas evangélicas, que mantém assim esse pessoal, que querem tirar da rua, aquelas coisas todas, que tem que ter alguém que cuida deles. E também eles têm que ter comida, senão sem comida ninguém fica. Então eu faço doação todos os dias. Todo sábado, domingo, todo dia eu faço doação. E graças a Deus, está indo bem. Daí desses prêmios que eu ganhei, também tem um do governador Beto Richa, que ele é muito, muito amigo nosso, além de governador. Porque ele frequenta o Madaloso desde que ele tinha 1 ano, Beto Richa. Então ele me deu aquela comenda chamada Gralha Azul, no final de 2015. Nós fomos lá no Palácio Iguaçu receber a comenda. Várias pessoas. Tinha duas mulheres e o restante era homem. Uma de Londrina e eu que recebi. Foi bem emocionante, aquele prêmio foi muito bom. Me senti assim bem valorizada. Gostei de ganhar aquilo, tudo, sabe? E também, nós em 95, 96, 97, entramos no livro do Guinness Book como o 2º maior restaurante do mundo, com 7.400 metros na época. Nós perdemos por um da Tailândia, isso na época. E nós fomos 3 anos seguidos, sempre nós como o 2º maior restaurante do mundo. Então para nós se tornou uma coisa assim muito boa, porque todo mundo fica sabendo. E é um orgulho até pro próprio Brasil e para nós. Porque hoje, quantas pessoas o Madaloso serve? Hoje não, já faz alguns anos. Porque daí veio o Papa em 80 aqui, e ele fez o feriado do dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil. E o primeiro feriado que teve, parece que foi numa quinta-feira, não me lembro bem, ou uma terça. Naquele dia nós servimos 154 ônibus de 40 pessoas cada ônibus. Porque tinha uma festa que eles iam também em Blumenau, e daí eles faziam a ida ou a volta no Madaloso. Vinha de Minas Gerais, do Rio, São Paulo, Fortaleza, Salvador, vinha gente de todo lado. Até tem umas fotos assim que punha tudo aqueles ônibus lá. Nós fomos bastante tempo os primeiros de servir turista no Brasil. Agora, aqui em Curitiba, né, no Brasil. E agora está menos um pouco, muita gente vem de avião de fora. Daí eles vêm de avião, mas sempre tem. São Paulo, Rio, Minas, sempre tem gente de fora almoçando ou jantando no Madaloso. Mês de dezembro é um movimento bom nosso, que daí a gente trabalha bastante, e funcionários também. Só na cozinha tem 74 fixos, fora as pessoas extras que a gente pega. É um total de 264 funcionários que o Madaloso tem. Mas em dezembro, que é um mês bom nosso, nós servimos 78.400 pessoas, só o mês de dezembro. Depois outros meses cai para 65, 68, 60, conforme o mês. Mas dezembro que é um mês bom nosso. Que daí muita firma faz, muita professora já casa em dezembro para aproveitar as férias, aquelas coisas que eles fazem tudo. E daí nós fazemos um carnaval especial também no Madaloso. Que daí só de Sorocaba vem 25
ônibus lotadinho, da meia idade. Aí nós contratamos um conjunto especial, maravilhoso, fazemos a decoração daquele grande salão lá, todo em carnaval. Daí eles entram lá, eles jantam, eles ganham refrigerante, a janta, e daí ficam dançando. Eles vêm bastante fantasiados do carnaval. É uma festa bem boa que o Madalosso faz para o pessoal de fora, e também de Curitiba. Daí fica sexta, sábado, domingo, segunda e terça, fazendo essas festas de carnaval. Tudo que a gente consegue fazer e trazer de novidade, a gente faz. Porque o cliente gosta, ele repara tudo. Agora estava meio já apuradinho, não que falta lugar. Mas, então nós fizemos uma loja, do lado daquela loja que a menina vende eventos, nós fizemos a loja do café. Mas nós servimos só o cafezinho e café com creme, por enquanto. No domingo. Tem horas que tem 250, 300 pessoas reunidas naquele local, tomando cafezinho, conversando, criando novas amizades. Tudo isso é importante pra gente, a gente se sente bem, sabe? Quando a gente começou os restaurantes, que éramos 3 sócios lá, no grande, daí cada um pegava a sua parcela por mês e tal. Então eu tive uma ideia, eu tinha um terreno bem pequeno, que era junto com o Carlos, meu irmão. Daí eu tinha aquele do Fadanelli, eu era junto com o Carlos. Daí nós trocamos de terreno. Nós trocamos assim, e daí eu tinha vontade de construir um posto de gasolina. Minha vontade era construir um posto de gasolina. Eu achava que era um bom negócio e aquela coisa toda. Meu marido até não queria muito. Já tem 41 anos que nós construímos o primeiro posto, chamado Ventania. Ele não era tão grande. Mas depois veio uma ventania e derrubou o posto inteiro. Aí nós fizemos uma reforma, já fizemos ele maiorzinho um pouco, mais cuidado, mais caprichado, mais tudo. Bom, aí tocamos mais um tanto. Depois fizemos mais uma reforma no posto. Enquanto o Carlos Madalosso montava o restaurante Fadanelli. E outro irmão gostava muito de construir casas para alugar, essas coisas assim. Outro irmão sócio. E então eu fui indo. Aí comecei a implicar, eu digo, puxa, depois que o marido faleceu, eu digo, não quero mais. Bom, sempre trabalhei com a ESSO brasileira. E nesse meio tempo, veio a ESSO, me fez comprar mais um posto lá em Santa Felicidade, que já estava alugado esse velhinho. Mas eu digo, só se o mesmo inquilino continuar tocando o posto, eu compro, senão eu não compro. Tá bom. Então ele comprou. Daí nesse meio tempo a ESSO vendeu para a Shell. Daí esse que está tocando lá, a Shell, fez uma reforma que no ano de 2012, o posto Ventania foi o mais bonito do Brasil. Ele tem uma frente muito grande, ele tem muito movimento, uma loja de conveniência enorme, é muito terreno, muito grande, bastante lugar para estacionar, todo mundo gosta daquele movimento. E tem um movimento muito bom. Inclusive aquele outro que eu comprei, que não tinha quase nada, hoje já está vendendo 400 mil litros, tocado pelo mesmo inquilino. Então, quando eu era jovem, além das festas que nós organizávamos, que na época era a igreja que organizava tudo, aquela coisa toda, daí veio um padre e montou um salão grande lá em Santa Felicidade e montou cinema. Nossa, a gente adorava ir no cinema, discutia aqueles artistas americanos da época, que a gente não sabia nem ler o nome deles, mas passava aqueles filmes maravilhosos. Eu gostava demais. Era de ir no coral cantar, era de ir na igreja e, em primeiro lugar, o cinema. O cinema, as festas de igreja, a gente se divertia muito. Mas não consegui manter muitas coisas, porque depois que eu casei, só trabalhei na minha vida. Tanto que daí eu escrevi um livro chamado Entre Quatro Panelas. Porque quando eu percebi que meu marido faleceu, eu digo, meu Deus, 40 anos de casado, o que eu fiz da minha vida? Só trabalhei. Por isso que eu escrevi o livro Entre Quatro Panelas, que tem toda a minha história lá. Mas que eu gosto, até hoje eu gosto mesmo, é o cinema, é ler um pouco, se eu gosto de assistir um pouquinho de televisão, não muito.
lá uma novelinha, outra, quando dá. E eu gosto muito de assistir Jornal Nacional. Então essas coisinhas assim que eu gosto. E fazer a comida para os meus filhos, noras e netos, toda quarta-feira. Porque no domingo eu não posso fazer, só o café da tarde. Aí no domingo eu não posso chamar os filhos, nora e neto para almoçar, porque nós trabalhamos, todos nós. Então, eu faço na quarta-feira e eu me sinto muito bem de fazer isso, porque daí vem todos, inclusive todos os netos. Agora aqueles que têm aula um pouquinho mais cedo, daí almoço, fica um pouquinho e vai para aula. Mas eu me sinto muito bem de conseguir trazer a família para minha casa. E daí eu tenho uma churrasqueira grande, que até a filha que fez reforma, uma piscina. Então cada um deles, dos filhos ou dos netos, que quer fazer um aniversário, que quer reunir os amigos dele, todos fazem lá na minha casa, na churrasqueira da casa. E eu me sinto muito feliz com isso. Porque eu tô dando uma chance assim para filho, para amigo de filho, para todo mundo, de ficar lá em casa, aproveitando aquela churrasqueira, aquela coisa boa. Então todos eles, os 4 filhos, cada um que quer fazer uma festa faz lá. Daí a Flora às vezes nem participa, mas está na minha casa. Está tudo lá e me sinto feliz. Nós viemos de Caxias muito, muito, muito mal financeiramente. Financeiramente muito mal. Os pais não puderam dar estudo para os 3 mais velhos. Mas eu, Flora Madaloso, Bertoli hoje, me tornei líder. Me tornei líder de meus irmãos. De tudo que eles vão fazer até hoje, eles vêm sempre, eles me pedem opinião. O que você acha? Será que dá certo fazer isso, aquilo, de negócio? Até hoje eles me pedem opinião. E eu me tornei líder, porque o pai emprestou na época aquele dinheiro, mas daí ele me botou bastante responsabilidade, sabe? Em cima dos irmãos, que eu tinha que olhar para eles, tudo. Então eu fui indo, eu me tornei líder, não só da família. Como lá de Santa Felicidade, muitos me consideram, assim, muito líder de tudo, sabe? Quando eu vou nos lugares, assim, o pessoal fica muito feliz, me dou bem com todo mundo, tenho amizade com todo mundo. E sempre procurei, quando nós fazíamos as propagandas fora, em televisão, nós colocávamos muito, colocamos até hoje, lá no norte do Brasil, para vir conhecer Santa Felicidade e o Madaloso. Como na Feira da Providência que nós fizemos no Rio de Janeiro, a gente queria que viessem conhecer Santa Felicidade e, claro, que o Madaloso. Porque Santa Felicidade, na época, não era conhecida. Não era conhecida em quase nada. Como é que ela era conhecida? Pelas italianas de lá, que vinham para o centro, descarregar lenha e hortigranjeiras de chapéu, o cavalinho e a carrocinha. Não tinha assim, quando eu abri o restaurante, em Santa Felicidade tinha um total de 5 carros. O restante era só carrocinha e tinha 3, 4 ônibus. Daí foi indo. Hoje, Santa Felicidade é muito bem vista, muito bonita em todos os lugares, assim, ela é muito bonita, Santa Felicidade. Então, com isso tudo, nós também temos uma pequena vinícola em Santa Felicidade, não é tão grande, mas ela serve para nós, para engarrafar o nosso suco de uva e o nosso vinho, que é vendido na loja da frente do Madaloso e servido para os clientes do Madaloso. Não é vendido em lojas, nada, é só na loja do Madaloso e no restaurante Madaloso. Daí tem também o empreendimento de umas fazendas em Campo Mourão, que também hoje está alocada. Em Castro também, tem lá está alocado também para Banestado Reflorescedora. Tem lá milhões de pés de pinos plantados no nosso terreno, graças a Deus que está lá pela Banestado, que daí ninguém invadiu o terreno, porque depois que o marido faleceu, daí só o filho que cuidou daquilo. Então tem várias coisas fora do restaurante, mas o importante mesmo é o restaurante. Daí eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, filhos, noras, netos, irmãos, todo mundo de Santa Felicidade e também do Paraná, que um dia assistam a isso aqui. Eu gostaria de deixar uma mensagem assim: em primeiro lugar, honestidade e trabalho. Segundo, tratar todo mundo bem,
do modo que você gostaria sempre de ser tratado. Bem assim, sabe? Desde lá de cima até aquele mais simples, tratar todo mundo bem, para o pessoal que te vê, que te encontra, diga, puxa, aquela pessoa é muito legal porque ela tem amizade com todo mundo, ela se dá com todo mundo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem, para nunca assim ser, como é que eu digo, desprezar ninguém. Tratar todo mundo bem, todo mundo. Filho, nora, neto, estado do Paraná, tudo. Quem me conhece, enfim. Então eu gostaria de deixar essa mensagem de todo o meu coração.